Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a este canal. Deus te abençoe ricamente e nós estamos fazendo aí a leitura do Salmo 119. Nós estamos no versículo 41, vamos ler até o 48, tá? Nós estamos fazendo pausadamente, né, lendo aos poucos, porque esse salmo ele é muito grande e todo mundo sabe, né, e o vídeo vai ficar muito grande. O vídeo vai ficar muito grande pra gente estar fazendo em um lugar, em um vídeo só. Então, aí nós estamos dividindo aí esses versículos para poder dar tempo e a gente poder fazer a meditação devagar, né? E é assim que se medita, na verdade. A gente não pode sair falando, correndo, lendo a palavra de Deus correndo. Tem que ser devagar, tem que ser aos poucos. E Deus, ele vai estar ensinando a gente, ele vai estar nos orientando da maneira que ele acha melhor para cada um de nós, tá? Às vezes um versículo que fala para uma pessoa não fala para outra pessoa, mesmo sendo o mesmo versículo, são falados de maneiras diferentes para cada um. Por quê? Porque é Deus falando, né? Às vezes você tem um entendimento totalmente diferente do que eu entendi aqui, do que eu tô falando aqui. Mas é a palavra de Deus, e Deus ele faz isso, ele age dessa forma. Ele é único, ele é o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele sabe como falar com você, ele sabe o que você realmente precisa ouvir. Apesar de ser a palavra de Deus e ela nos ensinar qual é a vontade dele para nossa vida, ele conhece você no seu individual, no seu secreto. Então ele vai falar com você conforme você precisa ouvir, conforme você necessita ouvir, tá bom? Então vamos lá, vamos parar de falar e vamos ler a palavra de Deus. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei o que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Aqui é interessante uma coisa. Às vezes você é uma pessoa cheia de argumentos, você é uma pessoa que sabe falar muito bem, mas muitas vezes o que você fala talvez não esteja de acordo com a palavra de Deus. E aqui ele está falando bem claro, para que Deus ele venha vir sobre ele, para que Deus ele venha sobre a vida dele e dar a ele orientação na maneira de falar, na maneira de se defender. Ou às vezes você é aquela pessoa que não sabe se defender, às vezes é aquela pessoa que não sabe se expressar. Não se preocupa, Deus ele vai te ensinar, ele vai botar as palavras corretas na sua boca, porque minha amiga, meu amigo, se defender não é você ofender a outra pessoa. É diferente você ofender, machucar a outra pessoa e se defender. Se defender no espírito, quando você tá no espírito, tá na presença de Deus, quando o Espírito Santo está sobre a sua vida, você fala da palavra de Deus, você fala de Jesus, você fala de Deus. Em tudo que você fala, sai amor. E é diferente quando você se defende machucando a outra pessoa. Você não tá expressando amor, você não tá cuidando da alma daquela pessoa. Você tá jogando aquela pessoa mais pro inferno ainda, tá jogando aquela pessoa mais para baixo. Então, muitas vezes você vê assim, a pessoa falou muito bem, né? Usou excelentes argumentos, só que ela não ajudou a outra pessoa. Se alguém se levanta contra você, aquela pessoa precisa de Deus mais do que você. Se alguém se levantou contra você, se alguém te machucou, se alguém se levantou para te afrontar, para te desestruturar, essa pessoa está mais desestruturada do que você, ela precisa de Deus. E através de você, que está sendo ofendido, que está sendo ali, sendo afrontado, através de você, aquela pessoa pode receber a presença de Deus. Não foi assim com Paulo e com tantos outros discípulos do Senhor Jesus? Não foi assim com o próprio Senhor Jesus? Se você ler João, e nós estamos fazendo o propósito de João, você pode estar dando uma acompanhada lá nos outros vídeos, que muitas vezes, muitos homens naquela época afrontavam os fariseus, que eram autoridades espirituais naquela época, muitas vezes se levantavam para afrontar o Senhor Jesus, mas Jesus sabia se defender muito bem. E ali, além, Jesus até botava eles para baixo um pouquinho, falava, seus hipócritas, mas a verdade tinha que ser revelada para eles. E Jesus revelava ali a verdade, ele tinha autoridade para falar isso porque ele conhecia aqueles homens de verdade. Então cuidado quando você for acusar alguém de alguma coisa. Tenha ciência do que você está falando,
é a verdade. E quando ele pede aqui para Deus botar as palavras na boca dele para que ele venha se defender, é a verdade, porque Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Ele traz a gente o espírito da verdade. Então você não pode acusar alguém sem ter provas. Então quando você for falar algo, for se defender, peça a Deus que ele venha sobre você e botar as palavras certas na sua boca para que você não venha machucar e ofender alguém sem motivo. Porque, como eu disse, aquela pessoa muitas vezes está precisando mais de Deus do que você. Entende? E a sua palavra, ela pode levantar aquela pessoa e mudar a vida daquela pessoa. E não tireis totalmente a palavra de verdade da minha boca. Aí, é isso. Pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Muitas pessoas pensam que buscar a Deus, se tornar um homem ou uma mulher de Deus, é ser limitado. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso mentir, eu não posso ter outro relacionamento, eu não posso ter sexo antes do casamento, eu não posso um monte de coisa, eu vou viver limitado. Na verdade, quando você recebe a presença de Deus, quando você recebe Cristo, como eu falei lá em João, se você não viu ainda, vai lá, dá uma olhada no vídeo. Quando você recebe ao Senhor, você na verdade está sendo livre. Livre. Você realmente se torna uma pessoa completa, cheia. E essas coisas que você fica buscando, como eu falei em Eclesiastes também. Dá uma olhada lá em Eclesiastes que eu falo sobre isso. Quando você tem a presença de Deus, você é livre, você é liberto, você já é cheio, completo. Como eu disse lá em Eclesiastes, você não precisa de mais nada. Você não precisa de beber, de fumar, você não precisa de buscar amizades, de curtidas, você não precisa de buscar a aprovação das pessoas, você não precisa de nada disso. Então, de fato, você se torna livre. Eu até dei meu testemunho quando eu recebi o Espírito Santo. Então, vai lá que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito. É Eclesiastes 4. Então, quando você pensa muitas vezes que quando você busca Deus, você se torna uma pessoa presa, uma pessoa limitada, isso tudo é engano, é mentira do diabo. Não, você não é uma pessoa presa, você não é uma pessoa limitada, muito pelo contrário, você é realmente livre, livre do pecado, que você viveu a vida inteira na escravidão. Eu preciso disso para poder viver feliz, eu preciso daquilo para poder ter felicidade, para poder me alegrar. Eu preciso ter muitos amigos, eu preciso beber bastante, sair, ficar a noite toda fora, para poder relaxar um pouco. Eu falo para você, de todo o meu coração, isso na verdade é uma escravidão. Isso que você está vivendo, se você vive dessa forma, você está escravo. Liberdade mesmo é você não ter necessidade nenhuma de, eu preciso beber, eu preciso viajar para poder ser feliz. Liberdade é você estar bem em qualquer lugar que você esteja. É você estar feliz em qualquer pessoa que esteja do seu lado, independente de ser uma pessoa difícil de lidar, se é uma pessoa que tá ali atribulada, você tá feliz de qualquer forma. Independente se você tá na riqueza ou na pobreza, você tá feliz, você tá bem. Isso sim é liberdade, tá? Então, voltando aqui. E também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Por que vai se envergonhar? A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real e ela acontece na nossa vida. Então não há necessidade de se envergonhar. O Senhor Jesus, quando a gente só se envergonha daquilo que não funciona, daquilo que não dá certo, daquilo que a gente fala e acontece justamente o oposto. Isso a gente se envergonha. Mas quando é verdade, quando é real, não há necessidade de se envergonhar. A palavra de Deus tem crédito. Tem crédito. Tudo acontece no seu tempo. Tudo que está acontecendo hoje, nos dias atuais, foi falado há milhares de anos atrás. E ela está acontecendo. E a palavra de Deus se cumpre sim. Então, não há necessidade de se envergonhar. E recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos. Ame a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Não conheço ela toda. Eu já li a palavra de Deus toda, mas a gente precisa estar sempre lendo.
tem que estar sempre se renovando, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E hoje você não entende algo, amanhã você vai entender. Então é necessário você estar sempre lendo, meditando na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, tá bom? Um grande beijo pra você, até a próxima. Tchau, tchau.